Então, elogiar aqui a proatividade do Departamento Geral de Polícia Especializada, da Subsecretaria de Integração e Planejamento Operacional, da DECOM, nessa investigação. Importante mencionar, desde o momento que nós tivemos conhecimento do fato, na verdade, o governador entrou em contato comigo e determinou que fosse feita uma apuração rigorosa e célere desses fatos gravíssimos. Imediatamente eu determinei, na própria sexta-feira, que a DECOM, que é a delegacia especializada não só em crimes contra o consumidor, mas também crimes contra a saúde pública, instaurasse o inquérito e realizasse as investigações. Então, inicialmente, desde então, diligências foram sendo realizadas e culminaram na operação de hoje. É muito importante, então, frisar que as informações iniciais colhidas até o momento dão conta de que houve uma falha operacional de controle de qualidade nos testes aplicados ao diagnóstico de HIV. E tudo isso com o objetivo de obter lucro nessa questão dessas análises. A questão contratual também está sendo investigada pela Polícia Civil. Importante mencionar que a Polícia Civil ela não investiga CPFs e nem CNPJs. Nós investigamos fatos. E, a partir da investigação dos fatos, nós chegamos, sim, aos CPFs e CNPJs, ou seja, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesses fatos. E aí, sim, para delinearmos a culpabilidade e a responsabilização. E é dessa forma como nós estamos atuando nesse caso, assim como em todos os outros que nós investigamos, e que culminaram na primeira fase da Operação Verus. É apenas uma primeira fase, certamente haverá desdobramentos e as investigações seguem agora em sigilo. Vou passar aqui a palavra para o diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, doutor André Neves. Bom dia a todos. Como o secretário disse, o que ficou comprovado até então nas diligências realizadas, houve uma quebra do controle de qualidade disso, tá? Onde visou a maximização de lucro, deixando de lado a preservação e a segurança da saúde dos testes, tá? Os reagentes, eles precisavam ser analisados sistematicamente, tá? Diariamente. E houve uma determinação, que estamos apurando, para que fosse diminuída essa fiscalização de forma semanal. E essa lacuna você flexibiliza e aumenta a chance de ter algum efeito colateral. Esse efeito devastador que nós estamos analisando. Tá? Como o doutor Felipe, é uma fase inicial da investigação. Todos os responsáveis, todos que estão nessa cadeia de processo procedimental vão responder na medida de sua culpabilidade. Todos aqueles que estiverem envolvidos nesse delito irão responder. Tá? Vou passar a palavra para o doutor Wellington para falar especificamente das ações de hoje e dos cumprimentos dos mandados. Bom dia a todos. A Delegacia do Consumidor deflagrou hoje a primeira fase da Operação Verum para cumprir 11 mandados de busca e 4 mandados de prisão. Nós já conseguimos efetuar a prisão de 2 pessoas e cumprimos todos os mandados de busca. Estamos agora atrás de 2 pessoas que já são consideradas foragidas e que pretendemos cumprir essas prisões o mais rápido possível. Nós estamos atuando com bastante celeridade, cumprindo a determinação do secretário de Polícia. Perguntas? Bom dia, Clara, do Grupo Bandeirantes. Eu estou ao vivo na Rádio Band News FM, na tela da Band. Queria fazer 2 perguntas. A primeira, se o ex-secretário de Saúde, doutor Luizinho,
não foi alvo de busca e apreensão hoje. Queria saber se a investigação vai seguir para esse lado, vai avançar para um braço político, relacionando já alguma ligação em relação à época que o contrato foi feito. E a outra pergunta, se for possível esclarecer, o motivo do Matheus Vieira não ter sido alvo de prisão, já que o pai dele, Walter, foi. Bom, como eu falei, a Polícia Civil ela não investiga CPFs, nem CNPJs. Nós investigamos fatos. Até o momento, todas as pessoas que foram alvos da operação de hoje surgiram durante as investigações, durante os depoimentos e os elementos que nós colhemos inicialmente. Agora, no desenrolar das investigações, e a partir da análise das novas evidências que foram colhidas hoje, ou seja, nós vamos chegar a qualquer pessoa, independentemente de quem seja, desde que as provas carreadas aos autos apontem nessa direção. Então, é sobre isso por isso que eu quis falar essa questão. No que tange ao Matheus, nesse primeiro momento, ele não foi alvo de mandado de prisão, porque nós investigamos essa questão do processo de colheita dos exames e dessa questão de como funcionava a logística e essa parte operacional dos exames. Então, as pessoas que foram alvos de mandados de prisão no dia de hoje, todas estavam relacionadas, de algum momento, com essa cadeia produtiva e operacional no que tange à elaboração dos laudos. Nada impede que, posteriormente, outras pessoas sejam investigadas, que já estão sendo investigadas, e sejam depois objetos de apuração e de operação da Polícia Civil. A gente vê que o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, ele pega a palavra para ele, até para evitar algum ruído ali de informação diante da posição institucional da polícia de não citar aí nomes de quem não está sendo alvo diretamente de mandados hoje, né? É a pergunta importante da Clara, perguntando sobre política, braço político. É importante, está pessoa faltando. Agora é o André A Neves. feitura desse procedimento, obviamente, é mantido em sigilo. O inquérito ele está em andamento, tá? Houve, sim, uma determinação. Como eu disse, o reagente ele é feito uma análise qualitativa de forma diária. Esse é o padrão que deve ser seguido. Até dezembro era feito dessa forma. O que a gente apurou nos depoimentos colhidos até então e os dados que estamos levantando no bojo do inquérito é que mudou esse protocolo, onde a análise passou de ser diária para ser semanal. Qual é a ideia disso? A ideia disso é você diminuir o custo. Quando você diminui o custo, você aumentou o risco. Então, quem for responsável por isso, nós já estamos apurando, será devidamente responsabilizado, criminalmente falando. Acima do Wellington Vieira, que é o delegado da Defesa do Consumidor, e abaixo do secretário de Polícia Civil, Felipe Cury. Pela importância da operação de hoje, a gente tem toda a alta cúpula ali, né? Agora o Wellington Vieira. O administrador da pessoa jurídica, por isso que houve uma representação de prisão contra ele, e foi preso também o Ivanilson Fernandes, que é o técnico de laboratório que efetuava efetivamente as análises clínicas na sorologia de HIV. Sim, é o sócio principal que tinha o poder decisório na pessoa jurídica. Do doutor Luizinho. Técnico de laboratório contratado pelo laboratório PCS para fazer análise clínica no material que vinha da Central Estadual de Transplante. Ivanilson Fernandes dos Santos. Esse que a Clara relatou que chegou, saiu rindo da delegacia. Sócia, A gente não está ouvindo muito bem as perguntas, certo? Então, fica um hiato, de repente, é a pergunta sendo feita. Walter, então, contra ela, mandar de busca e apreensão contra ela veio para prestar depoimento, depois será liberada. Não, ela é irmã. É a Márcia Vieira. Walter, Sim. É a Márcia Vieira. Márcia Vieira, Foragido que foi conduzida, aquela que chegou com a viseira. É a Jaqueline, um outro técnico de laboratório chamado
Jaqueline, que fraudou um registro, né? Usou um registro de biomédica que não era dela para assinar um dos laudos. O jornalista perguntando se os laudos eram falsos, se os exames chegaram a ser feitos. Caraca, você tá ouvindo bem, hein? Tá de parabéns. Isso ainda até é objeto de investigação, nós não podemos concluir assim, porque podem ter outros desdobramentos durante a investigação. Então, essa hipótese também pode ser que seja o que acontece. Gente, a última pergunta agora. Queria saber se há uma suspeita de que outras pessoas também poderiam ser infectadas. Suspeita de outros infectados, pergunta o jornalista da Record. Isso também se estende a outros exames que eles faziam ali. E se pode ter outros exames comprometidos, não só os Em de relação HIV, a por outros exemplo. possíveis contaminados, outros é uma resposta que o Central de Transplantes vai dar. Todas as pessoas que foram receptores de órgãos estão sendo testadas, em torno de 300 pessoas, isso demanda um pouquinho de tempo, começou a ser feito isso, mas ainda não terminou. E o pessoal vai vir falar com a gente assim que tiver o resultado. A última, tá? Não é só HIV, né? Tem hepatite, outras doenças possíveis. Agora sim a última. Sim, sim, é alvo de uma... especificamente sim, é alvo de uma... Pode repetir. Ela é objeto de Pessoa que investigação, mudou o sim. protocolo de Ela é objeto da peri... investigação, não podemos revelar, obviamente não podemos revelar dela, o dele especificamente. E em breve, em outros momentos investigativos, vamos cumprir algumas medidas que são importantes para a investigação, para apurar esse fato, tá? Não foi alvo de busca e apreensão, porque esses elementos foram surgindo ao longo do dia de hoje, tá ok? Gente, obrigada, tá? Coletiva de imprensa encerrada.